O homem que se passava por criança pra manipulá-las. Esse é um vídeo do JJ, tá? Que voltou da vagabundagem. Let me know if you like home as well. Because as people stood on the street, that's not the way to go. Junta nele. So I'm gonna go there, ask a few questions, because I need to know. Que música bizarra é essa? Oh, I just need to know. Casos reais, tá? Vai pro ID. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Nas últimas semanas, a internet toda vem falando sobre o caso de um tal de Smart School Anônimo Boy mandou 9. sim. Por conta disso, eu nem ia comentar sobre esse sujeito aqui meio esquisito. Porém, sinceramente, foi um dos vídeos mais pedidos por vocês. E eu fiz de tudo para encontrar novas informações e teorias sobre esse que, com certeza, é um dos casos mais bizarros desse ano. Tudo começou com uma discussão no Reddit, onde o usuário fez uma indagação. Me deparei com uma publicação no Instagram, onde alguém mencionou essas contas assustadoras de pessoas que aparentemente fingem ser crianças. E sinto que todas essas páginas são administradas pela mesma pessoa por causa do De ser criança? estilo de edição horrendo que Mas faz não parece publicação de criança. meus olhos sangrarem. Criança que escreve textão assim? Contas do Instagram estranhas. Isso sinceramente não parece nada de novo. Mas, É pelo conteúdo do texto. ao olhar mais de perto, havia algo com certeza errado. Você não precisa ser um gênio para perceber que os rostos não pertenciam a pessoas reais, mas eram gerações artificiais, cuidadosamente construídas para parecerem humanas, mas com pequenas imperfeições que traíam a sua Parece Macaulay Culkin. origem digital. Olhos desproporcionais, sombras ligeiramente fora do lugar e sorrisos que nunca mudavam. O perfil, em algumas ocasiões, postava mensagens que pareciam inofensivas e até mesmo nobres. Alertas sobre os perigos de predadores online, como se o dono do perfil tivesse a intenção de ajudá-los a se proteger do perigo. Não é de se esperar que ele também seguia uma grande quantidade de estudantes reais, enquanto ele mesmo fingia ser um. Essas contas muitas vezes compartilhavam dicas sobre Saudade Sacuda reagindo ao JJ. Ele nunca mais tinha postado, né? como identificar perfis falsos e evitar predadores nas redes sociais. Para as vítimas e seguidores desavisados, isso criava uma falsa sensação de segurança. Parecia que o perfil estava oferecendo proteção, porém, você não precisa ir muito longe para perceber que o dono do perfil estava alertando sobre os mesmos perigos que ele mesmo representava. Mas quem era o verdadeiro dono dessas contas? Quem era a pessoa por trás desses perfis bizarros? Bom, por incrível que pareça, descobrir isso não foi muito difícil. Apesar da quantidade significativa de perfis que agiam da mesma forma,
Apenas um parecia ser uma pessoa real, que não Tá. foi gerada por inteligência artificial. O Quem? seu nome era Smart School Boy 9. O e gordinho? fica claro que isso não é um estudante, mas sim um homem completamente crescido e adulto, Só tá meio esquisito, né, a cara. fingindo ser um. Que isso, cara? Let me know if you like school as well. Nesse perfil, ele agia em torno de parecer ao máximo possível com um estudante do ensino fundamental, dizendo frases do tipo: "Estou pronto para ir à escola", e até mesmo pegando o ônibus escolar. Yes, I'm on the school bus. E não é novidade que ele também interagia com estudantes reais usando esse perfil. Jack total, Você tem mano. algumas camisas maneiras, mas eu tenho que usar uniforme escolar para ir à escola. É legal, mas casual não é permitido. Está bem quente aqui no Reino Unido, já que o mês de junho de repente esquentou. E com certeza, aqui também teria uma das coisas mais bizonhas Meu que eu já Deus. vi. Peraí, mas dá. Mano, olha esse cara. De saia? Mano, sempre é um esquisitão desse, né, mano? Sempre é um esquisitão desse de que as roupas não querem dizer nada, né? Não existe roupas de meninas e de meninos. Sempre é um esquisitão assim. Outras publicações não posso mostrar aqui, pois realmente remetiam a um conteúdo muito parecido com deixando o caso mais sinistro A Hermione tá diferente. ainda. E isso causava uma ironia assustadora, pois enquanto alertava sobre os riscos de predadores, Smart School Boy 9 usava essas mesmas táticas para ganhar a confiança das vítimas. Ele se disfarçava de guardião, alguém que parecia se preocupar com o bem-estar das crianças e adolescentes online. Pensava Apenas muito nas pra, criancinhas. na verdade, aproximar-se delas e encurralá-las psicologicamente. Mas obviamente isso não se limitava a apenas conversas. Seus vídeos eram talvez as piores Que porra partes é de seu essa? perfil, onde ele se aventurava a ir vestido Mano, como que ele fazia esse efeito aqui, velho? Que doideira. daquela forma publicamente, filmando até mesmo estudantes reais em um parquinho. As primeiras pistas começaram a emergir através das interações digitais. Algumas Eu só vítimas travei mesmo, notaram manga. detalhes em suas conversas, como referências a escolas específicas, bairros e até mesmo É pó? eventos locais que o Smart School Boy 9 mencionava. Ele falava sobre a sociedade de maneira casual, mas sempre deixava pequenas marcas, Oi, Miguel. um toque de familiaridade que poderia ser usado para rastreá-lo. Era bem claro a esse ponto que ele pertencia a uma cidade do Reino Unido. Algumas provas mostram que esse indivíduo já age de uma maneira estranha desde os anos 90, com relatos antigos de um homem que se encaixa perfeitamente em seu perfil. Qualquer um que tenha ido a Northbridge, em Doncaster, em um dia de semana normal, Em 90 eu não tinha nem saberá do que nascido estou ainda. falando. No começo, muitos meses atrás, pensei que era apenas um esquisitão, liberado para cuidados comunitários. No entanto, na semana passada, enquanto trabalhava na Mentira, iluminação é no verdade. centro da cidade, eu vi ele sem sua máscara facial de carvão e blush, cabelo ruivo, sapatos de salto alto femininos ridicularmente altos e o uniforme escolar vergonhosamente pequeno. Ele ficou parado Oi, Sakuri Chat vindo do YouTube pra roxinha só pra acompanhar as lives. Olha aí o YouTube marcando presença, cara. Fala deles. do lado de fora dos banheiros masculinos de uma igreja por horas a fio. Vi a polícia 2 vezes pedindo para ele ir embora. O pessoal do YouTube, eles... eu não sei se a gente que é errado, tá? Nós podemos ser os errados também. Porque... Pode ser, a gente às vezes tem que fazer uma autorreflexão. Assim que chama? Não, se a gente tá refletindo, a gente já tá refletindo, né? Então não tem que ser uma autorreflexão. É uma autocrítica, né?
Porque às vezes a gente tá falando sobre um assunto sério e o pessoal do YouTube fica chocado porque a gente tá fazendo piada, sabe? E meio que eu acho que, por um lado, eles têm razão de ficarem chocados e chateados, porque é um assunto sério e a gente tá fazendo piada. Mas o negócio é só que o pessoal no YouTube, muitas vezes, eles não acompanham a live, eles não sabem como a gente desenvolve aqui, né? Porque a gente, mesmo quando o assunto é muito tenso, a gente acaba fazendo piada, a gente acaba tacando um humor negro do nada, a gente acaba fazendo piadinha pra deixar o clima mais leve, né? Pra não pesar. Então, tipo o vídeo do P. Diddy, sabe? Que a gente sabe que é um assunto sério, a gente sabe que, porra, que um vagabundo canalha daquele tem que apodrecer na cadeia se não ter a vida levada ao fim, né? Fez mal pra caralho com um monte de gente. Mas a gente também fez um monte de gracinha, ficamos rindo, né? Humor e tal. E aí o pessoal, tipo, no YouTube fica chocado, fica tipo... Você não tem compaixão, você não sei o quê, com as vítimas, sabe? Aí às vezes eu fico pensando assim, tipo, cara, eu acho que... acho que a gente tinha que parar com tanta risadinha. A gente tinha que parar com risadinha. E ele continuou a frequentar os banheiros. Há algumas Boa semanas noite, Felipe. atrás, eu e a esposa estávamos passando pelo próximo check-out dessa aberração. Como de costume, Primeira vez que eu vim aqui, eu dei follow. Aí não gostei de você. Dei um follow e voltei depois de uns meses. Ô, Matt, mas você já gosta de mim? Poxa. Pô, mas que bom que você voltou e que você tá aqui. a maioria dos funcionários estavam fazendo uma pausa mais cedo para ver ele passar. Os seguranças caíram na gargalhada e ouvimos uma idosa perguntar a ele: "Você tem um clube card?" Ele respondeu muito sério: "Claro que não. Ele é Tenho fã e apenas hater. 13 anos." Olha que Descobri vagabundo, com 13 outro anos. funcionário que ele dá a mesma resposta para essa pergunta todas as vezes. O cara tem cerca de 30 anos e mais de Não, tem 13 anos sim. Tem 13 anos sim. Com essa pança toda aqui, com essas pernas aqui do gordinho de Cheetos, tem 13 anos. 1,80 m de altura e aparentemente é bem 1,80 m de altura, meu Deus. conhecido na região. A outra coisa cômica 13 anos de vida PC Siqueirense. é que ele parece ter elásticos muito apertados em volta das roupas, fazendo com que pareça um pouco com um peru amarrado. Muito estranho. Alguém me diga que não estou vendo coisas e ficando louco. Alguém mais deve ter visto esse cara antes. Confirme aos outros que não estou brincando. Apesar de ser um relato surpreendente, outro usuário deu uma informação melhor ainda, graças ao seguinte nome. Quando eu vivia em Doncaster, havia um homem que caminhava por aí vestido como uma estudante de 1960. Como se ele tivesse saído caminhando de uma foto preto e branco. Tenho quase Caralho. certeza que a sua pele estava pintada de branco. Como que as pessoas têm medo desse cara? Tipo, se eu visse na rua, eu sairia correndo. Mas quem que vai acreditar que ele tem 13 anos? O visual dele faz eu rir. Então, pois é. Só que o alvo dele não eram adultos que podem ser conscientes disso. O alvo dele eram crianças. Apesar de que se eu fosse uma criança e eu visse um cara desse, eu ia ficar com muito medo. Mas o alvo dele é criança, que são mais enganáveis, digamos assim, que poderiam acreditar que ele é menor de idade, né? As pessoas me disseram que ele se chamava David. David. Então esse era o seu verdadeiro nome? Durante o tempo, uma página de jornal nos chama muito a atenção. Um artigo sobre a importância de estudantes usarem uniformes escolares. O texto em si nos lembra muito alguém. Posso dizer, como uma estudante de 13 anos, que vestir uniformes escolares não é tão ruim como disse Caroline Arbay. Caroline disse que era impossível ser atraente utilizando uniformes escolares. É claro que é possível.
Não, O não mais mesmo, Miguel. interessante é a assinatura na parte inferior, qual David. JJ fazendo voz sexy. nome estava ali, você me pergunta? Nem eu consigo fazer essa voz. David Hall. Caraca, mas como que deixaram um cara desse publicar em jornal? Tem umas coisas que não dá pra entender. A partir desse nome, os usuários encontraram outros perfis, além de um canal no YouTube onde este homem postava suas músicas, as quais eram tão bizarras quanto suas intenções. You can't have people stood on the street. That's not the way to go. So I'm gonna go there, ask a few questions. Tudo que o cara faz é bizarro. Será que foi preso? Será que foi preso? A polícia se pronunciou em sua conta oficial, alertando os parentes para terem cuidado com este homem e que uma investigação estaria ocorrendo, mas logo depois o post foi removido. E o motivo é óbvio: não existem provas suficientes para incriminá-lo. A esse ponto, ele é um esquisito com um potencial de fazer algo ruim, e pelos relatos, ele já se veste como um estudante há muitos anos. O usuário diz: morei em Doncaster por 6 anos. David é conhecido em toda a cidade. O problema é que ele sempre foi visto apenas como um esquisito. Ele é até conhecido pela diretoria da escola que fica no bairro próximo ao 13 anos. Calvo. Calvo aos 13. Center Hall. Ele se veste como um colegial e latiu e graniu pela vizinhança desde 1992. A internet... Pô, eu tava... se veste como colegial. Aí eu ia falar assim, mas aqui no Japão também tem muita gente que se veste como colegial, né? Velha. Só que eu tenho uma roupa de colegial que às vezes eu faço live com ela. Aí é foda. Mas eu não sou esquisita. A internet agora lhe deu plataforma Nem dou para golpe em criança também. revelar seu fetiche e possível perigo para as crianças da região. Pelo que me lembro, ele começou a fazer isso depois que sua mãe morreu. E se não me engano, David é extremamente educado. Tem doutorado em farmacobotânica, foi editor número 1 do jornal da escola e até presidiu a rádio do colegial. Pra falar a verdade, não sei se ele já exerceu alguma profissão. Ele é uma espécie de lenda urbana viva na região. Tipo aquele maluco que todo bairro tem. Enfim, ele faz isso há anos. Não é crime se vestir de menino, usar maquiagem e agir de forma estranha. Ele sabe muito bem disso. Estamos falando de Quer dizer, não é crime, né? Mas é verdade, não é crime. um cara que faz isso há Mas deveria ser. Eu instalaria esse crime na minha ditadura. 3 décadas. Em sua resposta, ele não se esquivou como fazem a maioria dos predadores. No chat é crime. Na verdade, ele começou a acusar a si mesmo de predador, tentando mascarar suas ações. A man pretending to be a boy. Apesar desse caso ainda não ter um final definitivo, várias pistas já foram dadas. Afinal, por enquanto nada grave aconteceu. Mas Duvido muito, mano. quem O cara sabe, deve ter um afinal, monte de corpo de criança dentro de casa. quais as reais intenções deste homem? Qual que será, JJ? Tá maluco? Eu amassaria, hein? Eu amassaria um desse agora. Pega ele, que é Jack demais. Deve ter corpo de criança dentro de casa, esse vagabundo aí. Gente, ninguém é esquisito assim à toa, hein? Tem que pagar logo. Sim, vê um esquisito desse aí e não pega. Espera acontecer uma merda pra depois pegar o esquisitão. Abalo total. Abalo total.